Olha, olha que pergunta difícil, hein? Então são situações que a gente precisa falar mais, até para que as pessoas entendam o valor da nossa medalha, né? Quando terminou a prova, eu falei para minha esposa assim, nunca mais eu corro essa prova. Você vai ser o primeiro entrevistado a ter 3 perguntas de 3 amigos que já foram entrevistados aqui no canal. Caríssimos amantes da corrida, sejam bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome é Vitor Franco e assim como foi na semana passada, o professor Guilherme de Agostini, hoje esse quadro não é nem essa medalha tem história e nem esse atleta tem história, mas sim esse treinador tem muita história. O atleta do Ultra Trail de Seleção Brasileira e também como técnico de Seleção Brasileira, professor José Virgínio. Pensa num cara bonito que vai falar com vocês agora. Aí vocês dobram, entendeu? Caramba! Fala isso pra mim, entendeu? Tudo bem que minha mãe já me deu 2 globos oculares, mas assim, que vale o sentimento, entendeu? Vocês param de ficar cornetando aí. Eu sou José Virgínio de Moraes, nasci em Lagedo, Pernambuco, Brasil mesmo. Me formei em Educação Física de 99 até 2002 pela Unifiel, que é na cidade de São Paulo. E sou pós-graduado em treinamento desportivo pela UniFMU. Sou técnico nível 3 pela World Athletic, proprietário da assessoria JVM Trail Run, que esse ano faz 10 anos. Já fui para o Mundial de Trail como atleta em 2017 na Itália, na distância de 50 quilômetros. Em 2018, eu fui convocado, até agradecer aqui mais uma vez, Togumi, Guilherme e toda a comissão, para ser técnico da Seleção Brasileira de Ultra na Espanha, a prova de 80 quilômetros. Em 2019, fui como atleta, só que reserva para o Mundial de 50 também em Portugal. E em 2019 também eu fui medalha de bronze no Sky Marathon Continental, onde me deu a vaga para disputar o Mundial 2020, mas aí eu acabei não tendo o Mundial 2020, então tá para 2021. Então, essa é a minha carreira de atleta, de técnico profissional dentro da assessoria. Mas aos pouquinhos nós vamos pleiteando e buscando sempre um pouquinho mais. Quando eu falo buscar um pouquinho mais, eu estou falando em conhecimento, em vivência e tentar transmitir o que eu aprendo como atleta para levar ao convívio dos meus alunos, dos meus amigos, dos meus seguidores. Então, assim, na verdade, eu sou só um cara, um mensageiro, um amante do trail, que ama a modalidade e quer levar para os 4 cantos do Brasil, até mesmo do mundo, o que é o trail. Desde como você corre, até como você respeita a natureza que você adentra sempre que corre uma prova de montanha. E você, eu acho que, assim como o professor Guilherme de Agostini gosta muito, exemplifica bem o que a gente precisa. E por isso também o nome do canal, né? A gente precisa unir, juntar a corrida com a ciência. Não tem como mais a gente ficar separados e afastados. E eu queria já perguntar o seguinte, dentro da sua carreira, você prefere hoje ser técnico ou ser atleta? Olha que pergunta difícil, hein? Eu posso falar para você, é difícil, não é tão simples, não. Eu tenho mais de 20 anos de atleta, né? Hoje, por atleta, eu combato algumas dores, alguns desconfortos, mas eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desafios ainda a ser buscado. E isso, às vezes, me deixa triste, porque dor não é legal compartilhar. Eu venho lidando com esse desafio já há alguns anos. E quando eu falo de atleta, professor, técnico, isso vem me trazendo muito mais alegria. Cara, então, assim, nós na condição de professor, de técnico que seja, quando a gente aplica o treino, seja ele embasado teoricamente num livro ou simplesmente na minha vivência de atleta, e quando eu vejo aquilo acontecendo num aluno, cara, isso é uma realização, é um êxtase que eu me encontro. Isso não acontece da noite para o dia, isso acontece dia a dia. Então isso, hoje eu posso falar para você que se eu fosse dividir proporcionalmente, eu diria que em termos de felicidade, eu estou
40% feliz com o atleta e 60% de ser professor, ser técnico. Então, como eu falei, temos 3 perguntas. Eu vou fazer a primeira do nosso amigo professor Fabrício Bastos. Por que você tem o apelido de Rei da Montanha? Ah, porque eu sou bonito, pô! Oh, caraca! Puta, essa é uma história muito legal, muito legal. Eu sempre conto ela e nunca vou cansar de contar. Eu vou tentar ser breve, mas assim, eu participei de um evento que se chamava Desafio 600K da Nike. Foi em 2009, que era uma corrida de que a gente saía correndo aqui de São Paulo, do Obelisco do Ibirapuera até o Rio de Janeiro. Eu lembro. Era uma prova de 3 dias que corria 200 km por dia. Uma prova de revezamento. Calma, eu não corri 200 km por dia. E cada dia tinha um desafio. O primeiro dia era o desafio da praia. Ou seja, quem vencesse o desafio da praia ia ser rei da praia. E o desafio da montanha, que chamava Rei da Montanha, era no segundo dia, e o desafio do Rei do Asfalto. E aí eu cheguei para a minha equipe e falei assim, cara, se existe um trecho que eu quero correr, é o desafio do Rei da Montanha. Porque naquela época eu já era também um cara visionário, né? Eu falei assim, cara, se eu vencer esse trecho e souber trabalhar o marketing e saber trabalhar a importância de ser Rei da Montanha, entender isso, eu vou ser lembrado pelos próximos 10 anos. Nesse trecho, eu venci. E aí a imprensa entendeu que, como eu já corri a montanha, eles publicaram Virgínio é Rei da Montanha, porque venceu o trecho de Rei da Montanha. E era um trecho de 7,5 km por trilha ali, que foi em Ubatuba. E aí, consequentemente, eu aproveitando esse momento, eu criei o blog, que eu tenho um blog que chama Rei da Montanha. Os próprios corredores das trilhas, os organizadores de prova, ou quem me chamava para dar entrevista, falou assim, você foi o Rei da Montanha no 600K da Nike, né? Então tá. Então, ó, quem vai estar falando com vocês é o Rei da Montanha. E durante esses anos, 2009, 10, 11, 12, eu fui unânime nas corridas de montanha. Então, onde eu entrava, se eu não ganhava, eu estava no pódio. Só que aí mesmo nessa época, já com também tendo essa ser visionário, eu imaginei, cara, mas eu não vou vencer para sempre. Será que eu quero ser reconhecido por um cara que só vence a prova, por isso eu sou o Rei da Montanha? O que eu quero mais com isso? Então, desde que eu entrei no trail, eu queria mais do que só vencer, mais do que só estar no lugar mais alto do pódio. Eu queria ser o cara diferente, o cara que fomentava, o cara que amava, o cara que entendia o trail. Então, eu comecei a entender e comecei a transmitir para mim e para quem estava me ouvindo e quem estava ao meu redor, que para ser rei, tira o título Rei da Montanha, para você ser rei, você tem que ser Leônidas, de 300, porque você é o líder que consegue olhar para trás e saber que todo mundo está ali com você. Você tem que ser o líder que, mesmo que todos os 300, quando eles estão na sua frente, eles não estão só para falar que estão ali, eles estão para te proteger também. Então, tanto atrás quanto na frente, você tem que ser rei. E quando você senta num trono de rei, você tem que saber que aquelas pessoas que vão ouvir as suas palavras, os seus conceitos, que vai ouvir a sua história, ela tem que ser ouvida porque você foi o melhor e porque você é o melhor. E não porque está só no lugar mais alto do pódio. Então, hoje, eu fomento o trail. Hoje, de repente, foi isso que fez você me ligar e falar assim, cara, eu quero fazer uma entrevista com você. Então, assim, por onde eu passo, as pessoas falam que eu sou Rei da Montanha, mas não mais porque eu só venci prova, mas porque eu amo aquilo que eu faço, que é o trail. Então, Fabrício, hoje o apelido, título, nome, nomenclatura de Rei da Montanha, eu acredito que é algo que as pessoas vê no Virgínio a possibilidade de um trail melhor. Mas então vai ficar até fácil, acho que responder a pergunta que o professor Guilherme de Agostini mandou. Grande Vitor Franco, a pergunta que eu faria para o Zé, o que ele preferia ganhar? Uma medalha de campeão mundial de atletismo ou campeão mundial de trail running? Essa é fácil. Pô, o Guilherme é um cara muito especial, é um cara que ele tem a minha linha de pensamento, embora ele seja graduado, pós-graduado, doutorado, mestrado, ele é um cara que ele transcende as letrinhas do livro
tá? Ele traz a vivência, ele busca a vivência dos seus atletas, seus amigos, até ele mesmo. Eu agradeço, eu fico até lisonjeado de estar fazendo essa entrevista aqui e ele indiretamente está participando aqui com a gente. Cara, e assim, fico contente demais. Ele sabe muito da minha história, ele sabe muito do meu potencial, da minha capacidade. Mesmo não sendo o meu técnico, mas ele sabe da minha resposta também, mas obrigado por ter cutucado. Uma coisa que eu sempre busquei era representar o Brasil e buscar ser campeão mundial de trail. Fui para o Mundial de Trail em 2017, eu voltei em 2018, fui reserva em 2019 e fui medalha de bronze no Sky Marathon nos Perdidos e representei o Brasil. Cara, e eu, com meus 41 anos e mais 20 anos de atletismo, eu ainda quero ser campeão mundial de ultra trail. Pode contar com isso. Rapaz, você falou de 300 em relação ao Leônidas, né? Vou trazer aqui outra pessoa que fez 300, a Luciana Aragão, que ela mandou esse vídeo pra gente aqui. Você tem uma distância de preferência para poder competir? Um beijo. Cara, a Lu é uma pessoa fora da casinha, é outra pessoa que chora comigo quando eu venço, chora comigo quando eu perco ou quando eu não atinjo o meu objetivo. Ela consegue perceber no tom da minha voz ou nas minhas palavras se eu estou feliz ou não. Eu fico contentíssimo de estar dividindo isso com ela também e ela comigo, eu tenho certeza disso. A Lu é uma amiga, é uma aluna, é uma companheira de longa data dentro da modalidade trail. E ela mora em BH, mas eu sempre falo para ela que eu sinto que ela está pertinho, porque é uma pessoa que me protege muito, né? Qual a melhor distância, ou a distância que eu fico muito confortável, digamos assim, de estar correndo na trilha, são os 21K. É uma distância que eu fico muito confortável, fisicamente, psicologicamente. É uma distância que eu consigo ser agressivo o tempo todo, subindo ou descendo. Eu transcendo a questão do desconforto, da fadiga, eu consigo atender da melhor forma. As outras distâncias para cima, 42, 50, eu tenho que pensar um pouquinho mais, eu não posso ser tão agressivo, mas são distâncias que eu também curto bastante fazer. Mas hoje eu posso falar para você, hoje sempre, essa distância é 21 quilômetros. Quantas Lucianas Aragão você treina? Olha, a Lu é uma exclusividade, né? Mas quem estava treinando comigo até o início aí da pandemia era a Stella Vaz, que é uma pessoa também de um coração do tamanho de um balão, aonde ela correu BR, correu Y, e ela correu a Badwater aí, que para quem é da Ultra sabe da prova que eu estou falando. Então elas, tanto a Lu quanto a Vaz, mas são pessoas totalmente comprometidas, nenhuma é maluca, todas são conscientes e são disciplinadíssimas. O que eu falo tanto para a Lu, quanto eu falava para a Estela e para os outros ultras que aparecem aqui na minha vida, assim, o tamanho do meu comprometimento com vocês é o mesmo que vocês têm comigo. Então, elas são muito bem dedicadas. Eu estou falando das ultras femininas, viu? Porque os meus alunos ultra aí, eles devem ficar com ciúme que eu não falo deles. Então, eu vou canalizar aí o público feminino. Mas eu tenho os masculinos também com essa loucura de 300 também, viu? Assim, quem não viu a entrevista com a Luciana, eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Mas como que você construiu esse treinamento para essas ultras, digamos, acima dos 100 quilômetros? Eu acho que assim, passa tudo por um processo de conhecimento, tanto técnico, teoria e vivência, e entender a realidade do atleta. Por exemplo, eu vou falar pela Luciana Aragão. Cara, ela é uma pessoa muito disciplinada, né? Eu precisava entender qual é o trabalho dela, qual a dinâmica de treino dela, qual é a dinâmica de horário dela. Quando ela pode treinar, quando ela não pode. E uma coisa que eu sempre falava para ela, assim, para a gente entrar na ultra, precisa entender o tempo que você tem para treinar. É complicado, não é difícil. Então, todo mundo que chega para mim e fala assim, eu quero fazer uma prova de 80, quero fazer uma prova de 100, quero fazer uma BR, quero fazer uma prova de 300. A primeira pergunta que eu faço é, você vai ter tempo para treinar? Não, eu tenho tempo. Assim, porque
não tem segredo, você vai ter que aumentar o volume de treino, isso é fato. E quando a gente fala volume de treino, não necessariamente nós falamos somente de corrida, porque às vezes muitos técnicos ou até atletas, eles só mensuram correr. Então, a Lu, por exemplo, hoje a gente já se entende muito bem, muito bem. Então, quando eu passo o treino para ela, eu tenho certeza que ela acredita naquilo que eu faço. Então, assim, a partir do momento que alguém acredita em mim, eu tenho que valorizar aquilo. Então, é entender que ela não precisa só correr, você vai marchar. Ó, hoje nós vamos tirar o impacto. Você vai pedalar 100, 150 quilômetros. Vou manter seu corpo em atividade. Pô, mas aí eu quebro a barreira da especificidade, né? Aí que tá o negócio. Dentro do universo da corrida, da periodização de treinamento, tem que saber exatamente o que você tem que colocar de exigência ou solicitar para o corpo daquela pessoa. Então, alguns pontos a gente tem que saber que é o seguinte, o livro pode ser a nossa cabeceira, só que o corpo da cama até os pés é a vivência, é a experiência. É o quanto você consegue resgatar da sua vivência e trazer para o seu real. Então, é muito isso, mas você tem que ter a sensibilidade de entender a vida do seu aluno. Isso ajuda bastante. O nome original desse quadro é Essa Medalha Tem História. Mas eu queria te perguntar se você tem alguma história de alguma medalha especial na sua vida. Olha, a minha primeira corrida oficial foi em 1996, né? Foi a Maratona Ecológica de Ribeirão Pires. Aquele momento foi um momento muito especial, porque aquela medalha ela me reflete até o dia de hoje. Foi uma maratona de rua e quando eu cheguei no quilômetro 30, eu não aguentava ir nem para trás nem para frente, minhas unhas quebradas, meus joelhos doendo, e eu deitei na maca. Mas peraí, deixa eu perguntar. Você começou no 42? Eu não entendi. Eu não entendi isso não, cara. Comecei na maratona. Eu fiz um cálculo rápido. A maratona são 4 corridas de 10. Sim. Corro 10, e acaba. E aí, quando eu cheguei no quilômetro 30, eu falei assim, não dá mais. Deitei na maca e fiquei. Só que aí, em fração de 10, 15 segundos, me passou um filme. Eu tinha 16 para 17 anos na época. Se eu desistir agora, eu não vou vencer nunca. Eu não posso ser derrotado agora. Hoje, com a cabeça de atleta, de técnico, de pai, eu já falei, calma, você fadigou. Mas naquela época, cara, aquilo era uma derrota muito importante. Só que eu tinha que virar a mesa. Eu tinha que tornar aquilo um desafio. E aí eu desci da maca, saí correndo, o médico tentou correr atrás de mim, não conseguiu, e eu terminei a prova. Eu terminei a maratona com 4 horas, 24 minutos e 48 segundos. E essa medalha, eu lembro muito dela, porque ela me ensinou a dar a volta na montanha. Ela me ensinou que a montanha desce, mas a montanha sobe também. Entendeu? Ela me ensinou que quando a gente chega no cume da montanha, por mais alto que ela seja, o cume é uma base muito pequena de oxigênio de raridade pura. A gente tem que aprender que quando a gente chega no cume, a gente tem que saber descer para subir novamente. Porque lá tem muito pouco oxigênio, você não consegue ficar muito pouco tempo. Então você tem que descer, se reinventar e subir novamente. E essa medalha, eu resumiria ela ao histórico da minha vida de atleta e de profissional que eu sou. De saber renovar, se reinventar e voltar novamente. Vamos começar então já ou jamais? Vamos começar lá, então? Pensou em mudar de profissão? Jamais. Teve que treinar uma pessoa que você não queria? Já. Mas é engraçado, isso eu vou até concluir. Sim. Eu treinava, você já deve conhecer ela, que é a Lígia. Lígia Almeida. Hoje ela é minha atleta. Ela está comigo há mais de 10 anos. Quando ela chegou a treinar comigo, ela corria tudo. Provas de 5 km na rua, maratona, meia maratona, corria um dia sim, um dia não. E aquilo, para um professor, para um técnico, é péssimo, porque você não consegue ter parâmetro com a pessoa, você não sabe o que ela quer da vida. E eu não queria treinar ela. Ela aparecia para treinar, falava, o treino é esse aqui, treina com o grupo ali e tal, não sei o quê. Aí até um dia que aquilo estava me incomodando muito. Então eu falei assim, Lígia, é o seguinte, você tem o potencial para a prova A, B, C, você consegue ser, pode ser expoente no Brasil para isso. Só que é o seguinte, você tem que definir o que você quer da vida. Resolva isso e depois você fala comigo.
Só que quando eu tive essa conversa com ela, eu achei, pronto, agora ela vai embora e resolvi o problema. Demorou algumas horas, ela me ligou e aí ela falou assim, ó, eu acredito no que você falou para mim e vamos em frente. Hoje, falo para você, a Lígia é uma das melhores corredoras de trail do Brasil. Foi para 2 mundiais e é reconhecida como uma das melhores do Brasil. Então, eu só tenho a agradecer, mesmo eu não querendo, mas eu precisei desabafar. E quando eu desabafei, eu despertei nela e ela conseguiu jogar esse desafio para mim. Hoje, eu fico muito feliz de poder estar treinando ela. Você terminou uma prova dizendo que nunca mais ia voltar, mas voltou? Ah, tem prova, eu fiz. São 2 provas, né? Mas eu vou escolher falar da La Mission, quando ela chegou no Brasil. Então, o meu perfil de corrida até o momento... Onde que ela acontece mesmo? É do Capim Amarelo? Isso, na Serra Fina, em Passa Quatro. Eu nunca tinha corrido na Serra Fina, né? E eu... Putz... Olha, pensa num cara que fez força, filho. Pensa num cara que fez força para subir, para descer. Quando terminou a prova, eu falei para minha esposa assim, nunca mais eu corro essa prova. Pelo amor de Deus. Eu nunca penei tanto para correr. Tinha quilômetros que dava 28 minutos e eu fazendo força para subir, para descer. Não, isso não é vida. Eu cheguei a repensar se eu estava na modalidade certa, de tão traumatizado que eu fiquei. E aí eu fui voltar a correr essa prova. Se eu te falar que eu voltei a correr, ó, essa prova foi em 2013, eu voltei a correr em 2018. Não, 2019. Eu voltei a correr na Serra Fina. Traumatizou, eu tenho que voltar lá. Eu tenho que voltar a acabar com isso. Mas eu já tinha ido lá para treinar, eu já tinha ido lá para fazer treino e tal. Não, mas não, calma, eu preciso ir lá para correr e tirar isso. E realmente eu voltei e destruí, bati o recorde dos 15K da La Mission e voltei feliz e tirei aquele peso que eu tinha na consciência. Bacana. Então, a última pergunta, se você já tirou uma foto sorrindo. Hã? Se você já tirou uma foto sorrindo, que toda foto sua você está gritando? Ah, pô, vai por isso. É que, na verdade, é o seguinte, eu vou até abrir para o Brasil inteiro, eu uso dentadura. Entendeu? Eu uso dentadura, então eu fico com medo às vezes de sorrir e ela pular. Aí eu não penso, é a minha forma de expressar e chegar mais longe aos ouvidos da galera, que eu grito Ahu! Professor Virgínio, muito obrigado por esse bate-papo tão bacana, tão interessante. Eu fiquei impressionado com as histórias, gostei mesmo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo ouvido de ouvir mais uma história aí de quem é rei da montanha, como que é, e se de alguma forma eu conseguir tocar o coração, eu chegar dentro da sua massa cinzenta, despertar alguma coisa. Obrigado. Valeu! Ahu! Ahu!